Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Palavras de Redenção e ao nosso programa O Pão da Palavra. Minha saudação a todos os queridos rádio-ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité e nossas parceiras na evangelização. O programa Pão da Palavra tem a finalidade de meditar a Palavra de Deus proclamada neste domingo e este final de semana, um final de semana todo especial, pois nós celebramos o Natal do Senhor, o mistério da encarnação de Deus. Deus que, para nos salvar, se fez um de nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse Pão da Palavra será todo especial, porque nós vamos brevemente, refletir sobre o sentido teológico e místico, mistagógico, que tem a ver com o mistério do Natal do Senhor, de cada um dos 12 textos que a liturgia do Natal nos propõe. Vamos lá? Pois muito bem. A celebração do Natal do Senhor, ou seja, tem 4 celebrações. Nós temos a celebração da vigília, onde nos é proposto Isaías capítulo 62, versículo 1 a 5, Atos capítulo 13 e Mateus capítulo 1, versículo 1 a 25. Em Isaías capítulo 62, versículo 1 a 5, Deus faz uma promessa por meio do profeta à cidade de Jerusalém, dizendo que Deus agradou-se da cidade de Jerusalém e que o Senhor desposará esta terra. Então, a promessa de casamento, uma promessa de uma aliança. Deus haveria de se casar com o seu povo. Ora, do ponto de vista cristão, este casamento se deu entre Deus e não só com o povo de Israel, mas com toda a humanidade, quando a encarnação acontece. Porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, e na pessoa de Jesus Cristo se dá o casamento, a união perfeita entre Deus e humanidade. Além disso, Atos capítulo 13, Paulo, ao pregar na sinagoga lá em Antioquia da Psídia, então ele dá um testemunho acerca de quem é Jesus Cristo, inserindo Jesus Cristo na história da salvação, na história do povo de Israel, anunciando-o como descendente de Davi e filho de Deus e filho de Deus. João Batista foi apenas alguém que preparou os caminhos para que o povo pudesse acolher o próprio Filho de Deus e Filho de Davi, o Messias. E, por sua vez, Mateus capítulo 1, versículo 1 a 25, nós temos a genealogia de Jesus e a origem de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. A finalidade da genealogia é mostrar justamente que Jesus é descendente de Davi, que com Jesus se inicia a 7ª e derradeira geração do povo de Deus, porque até a chegada de Jesus são 7 gerações, são 14 gerações divididas em 3 partes, em 3 fases da história do povo de Israel, e com Jesus se inicia a 7ª e definitiva geração, o novo povo de Deus. E além disso, nós temos aqui o anúncio feito a José, porque Jesus, a rigor, é filho de Deus, e ele só se torna filho de Davi porque José se torna seu pai legal por meio da adoção. Depois, nós temos a celebração da noite, a celebração noturna. E aí nós vamos ter Isaías capítulo 9, versículo 1 a 6, Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, Lucas capítulo 2, versículo 1 a 14. Em Isaías capítulo 9, versículo 1 a 6, o profeta anuncia o nascimento de um filho que haveria de ser luz para salvar Israel. Ora, ele está fazendo referência justamente à situação devastadora que ficou na Galiléia, Reino do Norte, por causa da invasão dos assírios. Então, aquela destruição, aquela desolação, ficou na linguagem bíblica sobre a metáfora da escuridão. Pois eis que nasce o filho do rei, que haverá de trazer luz para aquele povo, luz para aquela gente, luz para aquela região. Ora, do ponto de vista da tradição cristã, nós entendemos que este menino que nos foi dado é Jesus, que, sendo Deus e homem, traz para toda a humanidade a graça de Deus, retirando toda a humanidade desta situação de escravidão, de treva, de pecado e de morte. Depois, Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, Paulo vai afirmar que em Cristo Jesus se manifestou a bondade de Deus para toda a humanidade. Então, repito, Deus em Jesus faz uma surpresa
Por quê? Porque ele não só responde às expectativas do povo de Deus, do povo de Israel, que esperava um Salvador, que esperava um Messias. É claro que Jesus não foi o Messias esperado pelos judeus, mas foi muito além disso, porque Jesus é o próprio Filho de Deus que veio para salvar não somente Israel, mas para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. E esse tema da luz se repete novamente lá no Evangelho, em Lucas capítulo 2, versículo 1 a 14, quando se vai falar do nascimento de Jesus na versão do Evangelho de Lucas, e os primeiros a receberem um anúncio desse nascimento são justamente os pastores, pessoas que eram excluídas da religião judaica por motivo de sua profissão. Então, se lá na primeira leitura aquele menino nasce e é luz para uma região que está envolvida em trevas, no Evangelho, os anjos, revestidos de luz, anunciam a chegada de um Salvador para aqueles que estavam, entre aspas, na escuridão, na época de Jesus, os excluídos, os pobres, os pastores, os marginalizados. Então é muito interessante que o Filho de Deus nasce na história humana na condição mais simples, na condição mais precária, ou seja, na sua casa, no meio dos animais, né? Isso mesmo, na sua casa, porque muitas vezes se faz uma interpretação errada da palavra hospedaria. Hospedaria aqui no Evangelho significa o segundo andar. Então, José não era absolutamente descuidado das coisas, ou seja, José e Maria já estavam lá em Belém, aguardando o nascimento de Jesus, só que, por motivo de uma pureza legal, quando o menino nasce, por causa de toda a questão do sangue, dos fluidos que saem, se torna aquele ambiente impuro, então por isso desce-se do segundo andar para o primeiro andar, para que Jesus pudesse nascer no curralzinho que toda a casa judaica tinha no primeiro andar. Né? Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasce numa condição de pobreza, numa condição de fragilidade, numa condição de simplicidade. Ele não nasce no palácio, não nasce no lugar onde que se esperava que um rei ou o próprio Deus pudesse nascer. E daí fica um exemplo bonito para todos nós. Depois, nós temos a chamada Missa da Aurora, onde se tem Isaías capítulo 62, versículo 11 a 12, Tito capítulo 3, versículo 4 a 7, Lucas capítulo 2, versículo 15 a 20. Ora, em Isaías 62, 11 a 12, o profeta anuncia: está chegando o teu Salvador com a recompensa em suas mãos e o prêmio à sua disposição. Ele está dizendo para quem? Ele está anunciando isso para aqueles que estão exilados lá na Babilônia. Então ele está dizendo, Deus está chegando com a recompensa em suas mãos e a sua libertação está próxima. Sem merecimento algum da parte dos exilados da Babilônia. Porque aqueles que foram exilados não se converteram, não mudaram de vida. Mas Deus mesmo assim os libertou e tirou da escravidão dos babilônios para devolvê-los à terra prometida. E esse paralelo aparece de uma forma muito bonita na segunda leitura, Tito capítulo 3, versículo 4 a 7, onde Paulo vai afirmar que Deus nos salvou não por causa da justiça que praticamos, mas por sua misericórdia, quando nós renascemos e fomos renovados no batismo. Ou seja, Deus salvou toda a humanidade em Cristo Jesus, não porque a humanidade merecesse, mas por pura bondade, graça da parte de Deus, por pura misericórdia, por pura misericórdia. Então, da mesma forma como que Deus misericordiosamente salvou os exilados, Deus em Cristo nos salvou do exílio pior que possa existir, que é a falta de amizade, a falta de comunhão com Deus. Então vamos dar graças a Deus nesse Natal por esse grande presente. Deus, ao se fazer pessoa humana, nos possibilita que nós, seres humanos, possamos viver em paz com Deus. E no Evangelho, Lucas capítulo 2, versículo 15 a 20, os pastores, portanto, vão lá ver o sinal que os anjos haviam dito, o menino envolto em faixas, e encontraram o menino lá na manjedoura, lá naquele curralzinho, lá naquela casa, lá em Belém. Então, olha só que interessante, que sinal mais extraordinário é esse? Ou seja, do ponto de vista humano, da nossa fama, do nosso status, do nosso poder, não há nada de extraordinário no menino envolto em faixas no meio dos animais. Isso talvez para nos ensinar que se nós ainda hoje quisermos encontrar Deus presente na nossa vida, nós não devemos buscar Deus nas coisas extraordinárias, nos fatos extraordinários da vida, mas nós devemos encontrar Deus nos fatos simples, pobres, humildes e frágeis. É aí que Deus se manifesta, é aí que Deus se revela. É aí que Deus se revela. Então o mistério do Natal quer nos convidar a contemplar Deus menino, um Deus frágil, um Deus pequeno, um Deus que a gente pode tê-lo nas nossas mãos. Deus quer se manifestar assim para que nós o acolhamos,
com muito amor, doçura e simplicidade. E nós temos a missa do dia, onde mais 3 leituras nos são apresentadas. Isaías, capítulo 52, versículos 7 a 10, o profeta anuncia: todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus, e louva os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que anunciam, em grego, evangelium, para todas as nações. Para todas as nações. Ou seja, é uma promessa de salvação para toda a humanidade. Uma promessa de paz, amor, comunhão com Deus, comunhão com o próximo, de fraternidade, de união, de vida plena para toda a humanidade. Uma leitura belíssima, uma leitura belíssima. Em Cristo Jesus, o reino de Deus já chega até nós. Cabe a nós acolher o Cristo Jesus para que esse reino se estabeleça de fato em nossa vida e por meio de nossa vida, na vida de toda a humanidade. É tão importante isso que Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6, vai nos falar que Deus nos falou agora por meio de seu Filho. Deus que havia falado pelos profetas, anunciado seu projeto de amor para toda a humanidade por meio dos profetas, agora nos falou de forma definitiva e cabal por meio de Cristo Jesus. De tal maneira que nós cristãos acreditamos que não haverá outra revelação. Em Cristo, Deus já nos disse absolutamente tudo. Então, portanto, ou acolhemos a Jesus e praticamos sua palavra, e ao praticar a sua palavra vivemos a amizade, a aliança, o pacto, a comunhão com Deus, ou então rejeitamos esse presente que já nos foi dado há quase 2000 anos atrás. É uma palavra plenamente atual do ponto de vista pastoral, porque hoje em dia muitas pessoas estão em busca de revelações privadas, revelações particulares. A elas não se deve dar crédito algum, porque tudo o que foi necessário para a nossa salvação, Deus já o falou a cada um de nós por meio de seu Filho Jesus. Ou acolhemos a Jesus e praticamos sua palavra, ou então estamos desperdiçando, jogando fora esse presente tão lindo que Deus nos deu. E por que nós devemos acolher esse Jesus? Porque ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 1 a 18. O evangelho principal deste domingo, onde anuncia que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então é esse o mistério que nós celebramos no Natal. O Natal não é a celebração do aniversário de Jesus, porque nós não sabemos quando Jesus nasceu, a igreja não sabe quando Jesus nasceu. Essa data é escolhida por justamente ser a festa pagã do Deus Sol, que a igreja quis cristianizar para mostrar que o verdadeiro sol que ilumina a nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. Então, que nós possamos acolher este verbo feito carne. Este verbo que se fez carne de um modo singular, único e irrepetível no seio de Maria, este verbo por meio da nossa oração pessoal, por meio da meditação da palavra, da participação dos sacramentos, por meio das obras de caridade que nós praticamos, esse verbo se encarna também em nós, na nossa vida, de uma forma mística e espiritual. Jesus vai sendo gerado em nossa vida e é este o Natal mais importante, que ele de fato nasce e transforma a nossa vida, nos propiciando comunhão e paz com Deus. E paz com Deus. Para isso, queridos irmãos, queridas irmãs, rezemos e peçamos que a graça do Natal, a graça de Jesus nascer na vida de cada um, possa acontecer em todos aqueles que se dizem seus discípulos e suas discípulas. Oremos. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade. Dai-nos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Em meu nome, em nome da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, em nome dos religiosos mercedários, em nome deste canal, Palavras de Redenção, desejo a você um feliz e santo Natal, que a luz de Deus, que é Jesus Cristo, brilhe na sua vida, expulsando toda a treva do pecado, de maldade, de vício, de erro, e te coloque novamente nessa possibilidade de viver em paz e comunhão com Deus. Se você está passando pela primeira vez aqui nesse canal, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, ative as notificações e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar, rezar, entender um pouquinho mais a palavra de Deus explicada dentro do espírito litúrgico, dentro do espírito mistagógico de anunciar Cristo vivo, ressuscitado, presente entre nós, aqui e agora. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser, tchau, tchau.